qual ela é tão importante e acabou sendo deixada de lado devido ao contexto que nós vivemos hoje. Lá no passado, no Antigo Testamento, ou até mesmo há 20, 30 anos atrás, na interpretação bíblica que tínhamos a respeito da graça, nós acabávamos castrando a fé debaixo de usos, costumes e obrigações naturais. Muitos não participavam da ceia porque no trânsito ofenderam alguém naquele mês, ou talvez não aguentou e tomou um pouquinho de uma determinada bebida, ou talvez justo naquela noite, depois de um mês de santidade, Linéia discutiu com o cônjuge, então eu não sou merecedor de compartilhar da mesa do Senhor, por uma falta de compreensão mais profunda do que realmente Deus estava querendo. Isso nós podemos reportar lá no Antigo Testamento. Mas hoje, onde a graça ela se manifestou de uma forma mais ampla, e nós conseguimos compreender o que de fato quer de nós, que não é que sejamos um filho perfeito, mas um filho que compreende a necessidade, a vontade, o desejo do seu pai. Nós acabamos partindo para um outro patamar, onde esse filho que, Andrei, por já ser um herdeiro pela fé, ele se acomoda esperando a sua herança e não usufrui dela na totalidade que Deus já liberou para todos nós. E para isso, para comentar a respeito disso, a importância da maturidade cristã e o que ela envolve na nossa vida, eu peço que vocês abram as Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4. Nós vamos ler o primeiro versículo, onde Paulo, na carta aos Gálatas, ele faz justamente uma defesa da graça de forma muito incisiva, porque apesar dela ser uma igreja na Galácia já implantada, há um tempo sendo liderada, era para ser referência de maturidade espiritual, e na verdade, ao invés de avançarem espiritualmente, eles estavam regredindo. E Paulo, em sua carta, ele chama atenção a respeito disso, e não só chama atenção, mas ele manifesta a insatisfação e a decepção dele para com aquele povo. E era disso que eu gostaria de falar. Aliás, é isso que nós vamos comentar. Nós vemos o primeiro versículo do capítulo 4 da carta de Paulo aos Gálatas. Ele diz assim, ó: digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja Senhor de tudo. Somos herdeiros de Deus? Aleluia. Pela fé todos nós somos herdeiros de Deus. Em Jesus Cristo nos tornamos herdeiros. Isso só pode acontecer pela fé. Mas concordam comigo que enquanto o herdeiro ele for um menino, ele de nada difere do servo? O que torna diferente um herdeiro de um menino e um herdeiro já amadurecido, adulto? Tem na versão João Ferreira de Almeida, para poder acompanhar junto com a minha Bíblia? Ele é um pouco diferente. Ela não fala necessariamente de menino, ela fala de filho. Somos filhos, não somos? Amém. Tá. Os irmãos concordam que o testador, aquele que nos deu a condição de usufruirmos de todas as bênçãos prometidas, ele morreu já por mim e por você? Sim. E concordam que nós temos acesso ao testamento quando o testador morre? Isso. Então concordam que nós como herdeiros já temos acesso à herança? Então por que estamos esperando morrer para ter acesso à herança? Por quê? Porque nós ainda somos filhos meninos. Porque só tem acesso à herança, mesmo sendo herdeiro, quando você atinge um nível de maturidade para compreender os negócios do seu pai. E daí, de fato, não somente seremos um herdeiro, mas seremos um herdeiro que tem posse da herança. E a herança, ela não nasceu na nossa morte carnal, ela nasceu no nosso novo nascimento nas águas em Cristo pela fé. Aleluia! Desde o momento que nós entregamos nossa vida a Cristo, nós temos acesso a todas e as mais ricas bênçãos da parte de Deus. Mas nós tivemos maturidade espiritual para isso. Amém? Amém.
E eu gostaria de provar isso na palavra de Deus. E não só vou provar a necessidade de termos maturidade espiritual, mas também nós vamos mensurar se de fato somos maduros na fé ou não. E quais são os pontos que nós devemos aperfeiçoar para alcançar essa maturidade, que aliás nunca termina. Porque quanto maior é o nível de maturidade, de compreensão dos negócios do nosso Pai, maior serão as bênçãos que Ele irá nos conceder, porque nós compreendemos o verdadeiro sentido delas pela nossa vida e através da nossa vida. Os outros concordam que o caminho da fé, que eu costumo chamar de escadaria da graça, ele é algo que nós vamos trilhando e galgando conforme nós vamos tendo um nível de intimidade e compreensão maior com Deus. Isso significa que existem determinados tipos de bênção que nós só vamos alcançar se a nossa maturidade estiver num patamar mais elevado na presença de Deus. Amém? Paulo era preocupado com isso. Aliás, Paulo ficou decepcionado aos Gálatas. Eu não vou ler o texto todo para que possamos remir o tempo. Vamos ler agora o versículo de número 7, por favor. Não tem a João Ferreira da Almeida? Não, que pena. Versículo 7. Paulo chamando a atenção do povo. Ele fala assim, ó: mas assim que já não és mais servo, mas, em vez de servo, somos filho. O que nos difere de um servo para filho? É quando nós cremos na herança. Porque só existe para nós algo quando nós acreditamos nela. Eu sempre falo isso aqui. Se não cremos num casamento abençoado, não existe para nós. Se não cremos no emprego abençoado, não existe emprego para nós. Só passa a existir a partir do momento que nós cremos. Então, o fato de nós crermos traz a existência, assim como Deus trouxe a existência a todas as coisas. Amém? Se eu creio em Cristo, eu passo da condição de servo do mundo e torno-me filho de Deus Altíssimo. Aquele que tem essa herança. Ele continua: e se és filho, és também o que? Herdeiro de Deus por Cristo. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Concorda comigo que o herdeiro ele tem tudo? Então, o primeiro ponto: se não atingirmos a maturidade espiritual, apesar de sermos filhos, nós jamais alcançaremos a totalidade das bênçãos de Deus para a nossa vida. E aí? Quem quer amadurecer na fé aqui? Quando nós falamos da falta de maturidade cristã, igreja, primeiro ponto, são 3 pontos básicos que ela interfere. Primeiro, no nosso próprio desenvolvimento, do quão longe conseguimos ser abençoados num caminho debaixo do propósito e direção de Deus. E aqui Paulo deixou bem claro isso. Na condição de filho nós alcançamos isso. E eu gostaria de destacar uma palavra aqui, porque para nós só tem a palavra filho. Minha filha, quando ela acaba de nascer com meses de vida, eu chamo de filha. Minha filha, quando ela casar, se tiver filhos, eu continuo chamando ela de filha. Porém, no grego não é assim. Um filho, quando ele ainda não tem maturidade para ter consciência dos negócios do seu pai, do seu progenitor, no grego, ele é chamado diferente do filho que já tem maturidade. Então, essa palavra de filho, que é usada nesse texto no grego, ela quer dizer huios. Repita comigo: huios. Nós temos que ser então huios, porque é o filho maduro que tem acesso à herança. Amém? Aí você fala assim: Natanael, se no texto é revelado para aquele que tem maturidade o filho huios, no grego, então deve ter um filho que não tem maturidade, certo? Vamos ver o versículo 11. No versículo 11 existe mais um impacto grande da nossa maturidade, da nossa vida. Ele fala assim, Paulo: receio de vós que não haja trabalhado em vão para convosco. Aliás, para que possamos compreender um pouquinho melhor, vamos ler o 12. Vou continuar. Irmãos, volta no 7. Vamos ler do 7 ao 11, é melhor para que todo mundo compreenda. No 7 ele está falando de filho, não está? Herdeiro de Deus por Cristo. Olha o 8. Mas quando não conheceis a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. É a falta de compreensão da parte de Deus. É aquele servo. Agora somos filhos, amém? Aí Paulo continua, versículo 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus. Olha que interessante. Eu não só conheço a Deus, mas eu me tornei conhecido por Deus. Eu não sou mais um servo, eu sou agora um filho. E o filho, ele é conhecido pelo pai. E daí Paulo me chama a atenção e fala assim, ó: como tornais outra vez a esses rudimentos
alimenta os fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir. Olha só a tristeza que Paulo manifesta nisso. Paulo, vocês já são filhos, saíram da condição de servo. Aí de repente, quando a igreja já está prosperando, quando o ministério está explodindo, quando tudo está acontecendo, vocês estão apontando para picuinha, para rudimentos antigos, por falta de maturidade. Maturidade. Próximo versículo. Guardai dias e meses e tempos e anos. Receio de vós, que eu não haja trabalhado em vão para convosco. Em outras palavras, Paulo chega ao ponto de dizer assim: eu semeei a igreja, eu continuei fazendo evangelho, o trabalho evangelístico, e quando a igreja na Galácia era para estar prosperando agora, é para estar multiplicando, evangelizando, eles enviam cartas para Paulo com picuinha, voltando ao passado, aos velhos rudimentos da lei, tanto limitantes, para viver a plenitude da parte de Deus. E aí o segundo impacto grande, quando nós não temos maturidade espiritual, é que ela impacta diretamente no ministério e no propósito de Deus para a nossa vida. Quando nós olhamos aqui para a igreja, aqui ó, para todos nós somos filhos. Mas enquanto não alcançamos a maturidade espiritual, ministerialmente nós somos pesados para aqueles que estão pregando, para aqueles que estão ensinando. Porque enquanto Deus e todos os outros que são obreiros, todos os que estão trabalhando na obra, estão olhando para a cruz, olhando para o Evangelho, olhando para o avançar de Cristo, vocês estão olhando para os problemas, para a dificuldade, para as picuinhas, para as coisas palpáveis. Os irmãos estão entendendo? Aleluia. É assim mesmo. Enquanto Paulo estava pedindo, povo, eu quero que vocês olhem para a grande obra, para o grande plano de Deus. Eles estavam olhando se tinha que se circuncidar ou não, se tinha que usar talite ou não, se podia ou não casar com quem era judeu ou não, se podia comer porco ou não. Vocês estão entendendo? O segundo maior problema de não termos maturidade é que nós simplesmente não conseguimos enxergar os propósitos maiores de Deus para a nossa vida. E isso sobrecarrega o ministério e a obra de Deus. Uma igreja evangelística, ela jamais vai nascer enquanto a maturidade não nascer no coração da igreja. Amém? Amém. Paulo estava preocupado com isso. Agora você tem o versículo 20 também. Aliás, 19 e 20, por favor. Versículo 19. Finalmente, no final do capítulo, Paulo ele traz a seguinte descrição: meus filhinhos. E agora ele não fala filho, ele fala filhinhos. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Sabe por que ele fala por que de novo sinto as dores de parto? Porque enquanto ele estava evangelizando, ensinando, tirando lá a lavação do pecado, tirando os carrapichos, Paulo sofreu. Aí eles chegaram na condição do que? Eu fui batizado no Espírito Santo, estou indo na igreja, bênção. Aí começa a voltar para as picuinhas lá atrás. Mas pastor, mais obreiro. Começa a voltar para trás. Aí Paulo começou o quê? A sentir dores como que te parte de novo. Dores. Aí ele fala assim, ó: até que Cristo seja o quê? Formado em vós. Até a maturidade vos alcançar. Próximo versículo. Eu bem quiser agora estar presente aí com vocês e mudar a minha voz, porque eu estou perplexo a vosso respeito. Paulo era muito educado, né, Maurício? Olha que texto lindo para ele falar assim: eu queria estar aí para berrar no ouvido de vocês, incompetentes. É isso que está falando aí, tá? É isso que está falando. É que está muito bonito, né? Paulo era muito polido, mas era isso. Eu queria estar aí berrando no ouvido de vocês: cresçam. E daí vem o terceiro aspecto da falta de maturidade. Ela faz com que todos aqueles que nos amam sofram ao nosso redor. E esse é o mais preocupante. Porque nós temos maridos sofrendo por falta de maturidade espiritual da esposa, nós temos esposas sofrendo por falta de maturidade espiritual do marido, temos pais sofrendo por falta de maturidade espiritual dos filhos, temos filhos sofrendo por falta de maturidade dos pais. Temos irmãos de fé, no qual nós amamos, e sofremos por falta de maturidade espiritual. Eu olho para o passado há poucos anos, quando eu era criança, e meus pais chegavam e perguntavam para outros pais: como estão seus filhos? Né?
e os filhos já estavam grandes, os pais costumavam responder assim, quando era criancinha, molequinho, mais de 20 anos atrás, 30 anos atrás, respondia assim, meu filho dá uma bênção, cresceu. Em outras palavras, amadurecer, porque crescer e amadurecer é duas coisas diferentes, né? Cresceu, ó, está cuidando da vida dele, passa aqui em casa, abençoa o pai, abençoa a mãe, dá lucro, é bênção, é bênção, é bênção, é bênção. Hoje, concordam ou não comigo? Essa semana mesmo eu recebi pelo menos três pessoas com quem eu conversei no meio de trabalho, que eles perguntaram se eu tinha filhos. Eu tenho, uma de 3, uma de 8 meses. Falou, aproveita essa fase, viu? Porque essa fase é uma bênção. Você faz o que quer com ele. Você põe lá, tira aqui, porque depois que cresce, só dá trabalho. Aí quer fazer só besteira, já não ouve, vai pai e mãe. Aí eu fico pensando, quando a gente cresce, a gente é para amadurecer. Hoje a sociedade está tão doente que ninguém amadurece mais, só cresce. Ninguém mais amadurece. Antigamente todo mundo queria ter um monte de filho, por quê? Porque a molecada ia crescendo e amadurecendo, ia folgando os pais, ia ficando tranquilo. Hoje não, deixa eu ter um filho só, senão eu estou lascado. Não amadurece. As coisas se inverteram e atinge a nossa fé também. Porque o amadurecimento espiritual está diretamente vinculado à nossa capacidade de empatia e de causar sofrimento no próximo, naquele que amamos e que nos ama. Eu acho interessante porque eu vou dar só um exemplo aqui de maturidade. Esse tempo atrás, meu irmão do meio, Tiago, ele chegou, olhou para minha mãe, tendo que enfrentar a SUS, ele falou, mãe, eu vou pagar um plano médico para a senhora. Foi lá, pagou um plano médico e resolveu o problema dela. Isso é o quê? Maturidade. Hoje é o contrário. Normalmente é o contrário que acontece. A mãe paga um plano médico para o filho de 40 anos. Meu Deus do céu! Eu achei interessante, depois o Tiago chegou e falou assim, eu estou dando exemplo do Tiago, porque ele não está aqui, né? Você não está aqui. Ele chegou assim, ô pai, você está cansadão de trabalhar já, né pai? Estou. Está cansado. Falou, então eu vou lá resolver o problema da sua aposentadoria. Né? Olha os pais dando risada, olha que sonho. Pessoal, só para descontração, mas esse é apenas um aspecto de maturidade, onde nós reconhecemos a nossa responsabilidade no mundo ao ponto de compreender o propósito de Deus em nossa vida e principalmente através da nossa vida, aqueles que estão ao nosso redor. E para apontar rapidamente, para partir para agora, essa é a introdução, pastor Arnaldo. Não vou falar isso porque você está direto. Para não assustar o pessoal. Então a gente vai acelerar agora, vai acelerar direto para os propósitos. Como que nós identificamos? Abre Romanos capítulo 8, pessoal. Romanos capítulo 8, versículo 17. Só para destacar, vocês lembram do versículo 20 que a gente acabou de ler, do capítulo 4 de Gálatas? Paulo ele não fala assim, filhinhos? Sim. Sabe por que não está filhos? Porque ela é tecnon a palavra. Sabe o que é tecnon? Não é o filho maduro, igual o ruios. É o filho nenenzinho, que só come papinha, que só dá trabalho, faz cocô, sem que lavar a bundinha. Então Paulo ele fala assim, ó, tecnon, neus, tecnons, os filhinhos, queria estar aí. Quem quer sair do tecnon, chegar no ruios aí? Tá na hora, né? Tá na hora, né? Tá não? Sabe por quê? Porque ruios é bênção para todo mundo que está ao teu redor. Não é somente na tua vida, não. Ruios não é absorver a bênção para a tua vida. Aliás, está muito longe de ser simplesmente o egoísmo de ser abençoado, Paulo. Mas é dar oportunidade para quem está junto com você ser abençoado. Eu acho tão gostoso. A gente estava lá no batismo e o Paulo estava trazendo uma palavra que eu peguei na hora lá, né? O obreiro tem que estar pronto na hora, assim, igual o pastor Eduardo. Chegou aqui no começo do Eduardo, vai trazer a palavra aí, tem que estar pronto. Cheguei para o Paulo, você traz uma palavra do batismo aí? Ele, trago. Ele começou a falar assim, enchia de lágrimas no olho da Ivani, da esposa, né? Ela olhando assim, olha só, ruios do Paulo, né? Fala a verdade, ela sempre fala isso, né? Por quê? Quer dizer que ele era menino? Em condição de pai, de família? Não. Espiritualmente nasceu
o potencial que Deus pode dar para aquele que vive debaixo do propósito de Deus. Quando nós temos a condição de abrir a nossa mente e o nosso espírito para ser aperfeiçoado por Deus, nós saímos de um nível de maturidade, atingimos um nível de maturidade que é constante e cada vez mais se amplia conforme nós desenvolvemos a intimidade com o Pai. E aqui no versículo 17, Paulo fala assim, ó, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. E aqui ele está falando o que é esse filhos, que palavra que é mesmo? Ih, ninguém lembra mais? Ruiós. Ruiós. Vai perguntar na célula lá, hein, Maurício? Quem não souber não corre no final. Ruiós. Também verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. A partir desse momento, olha que interessante, a partir desse momento nós não somos mais alguém vivendo paralelo à vontade de Deus. Nós vivemos exatamente a mesma vontade de Deus. Não está entendendo? O que é ser crucificado com Ele? É saber exatamente o porquê Ele sofreu e sofrer aquilo que Ele sofreu. É olhar para o nosso Pai e não simplesmente usar os recursos que Ele tem, mas também absorver toda a necessidade de prosperar e de dar manutenção naquilo que Ele conquistou. É absorver todos os bens de herança do meu Pai e usá-los da mesma forma que meu Pai deseja que eu use. É um aspecto mais profundo de compreensão. E é tão interessante isso porque se nós formos mensurar algumas características de maturidade, nós podemos usar alguns grandes homens de Deus, grandes homens da Bíblia. Eu gostaria de falar 7 deles bem rápido, só para frisar os pontos principais de atitudes que definem maturidade para a nossa vida. E agora eu vou materializar como que nós vamos nos tornar maduros na fé. Primeiro deles, quem foi o homem mais santo registrado na Bíblia? Jesus. E Jesus ele nos deu um exemplo muito lindo. A palavra fala que logo depois de ser batizado, o Espírito de Deus o conduziu para onde? Deserto. E Jesus foi conduzido no deserto para quê? Para ser tentado. E no deserto Jesus foi aperfeiçoado. Quem é maduro na fé, ele é aperfeiçoado em meio às adversidades. Esse é o primeiro ponto. Já viu o crente frágil? Ele está assim, ó. Eu imagino igual o Cristóvão Colombo na frente da caravela, assim, ó. Aí ele vê lá uma pontinha de terra de dificuldade. Pronto, já começa aqui assim, ó. Que medo. Por quê? Dificuldade, problema, adversidade. Maturidade da fé. Ela nos dá a condição de, em meio à adversidade que eu vou passar, quem está no mundo vai passar, todo mundo vai passar. Quem que elegeu esse povo abençoado que está no governo aí? Aí você não quer sofrer junto com todo mundo? Vai passar. Mas neste momento nós passamos não para a destruição, nós passamos para aperfeiçoamento. Amém? Quem pode dar graças a Deus por isso? Quem consegue dar graças a Deus na adversidade é porque ele está sendo aperfeiçoado. Eu estou sendo preparado para viver algo maior de Deus na minha vida. Por isso que eu estou sendo provado. A adversidade para aquele que não tem fé e não tem maturidade, ela é destrutiva. Para aquele que tem maturidade, ela é construtiva. Amém? Amém. Vamos para o próximo personagem? Vai marcando aí. Então, o primeiro é a capacidade de ser aperfeiçoados em meio às adversidades. Quem foi assim? Jesus Cristo. Vamos ver outro personagem? Quem foi engolido pelo peixe? Jonas. Quer ver um exemplo de Jonas maravilhoso? É que no tempo de Jonas, um profeta que viveu aproximadamente, aos teólogos de plantão aí que a gente estudou há pouco tempo, quantos anos antes de Cristo mesmo? Jonas? Cadê os teólogos? Estudou há pouco tempo, cadê? Serginho? Isso, 700 anos antes de Cristo, isso mesmo. Imagine só Jonas, 700 anos antes de Cristo. Onde pensava-se que o Deus de Israel era só de Deus de Israel, pastor Arnaldo. De mais ninguém, é o meu Deus, Deus de Israel. Aí Deus pega e fala assim para Jonas, você vai fazer o seguinte, você vai pegar e vai até uma cidade capital da Síria, chamada Nínive, onde o povo é destrutivo, está dominando tudo, inclusive, você não sabe, mas daqui umas centenas de anos, ele vai destruir também o povo do Reino do Norte, tá? Vai destruir sua própria nação, mas você vai lá e você vai pegar a policial e prender. Não estou entendendo? Sabe o que aconteceu naquele momento? Jonas foi não.
humanos que ele tinha. Mas enquanto ele esteve na barriga do peixe, que é o primeiro processo, é no deserto, a diversidade que a gente é aperfeiçoado. Ele foi aperfeiçoado, ele compreendeu o que ninguém compreendia naquele tempo, que Deus de Israel não era só Deus de Israel, era Deus daquele que tinha fé para crer no Deus de Israel. E daí Jonas pegou, foi lá, pregou para o povo de Nínive, e o povo se arrependeu. Segundo parâmetro de maturidade, nós quebramos paradigmas e rudimentos do mundo que nos impedem de ver as bênçãos de Deus. Vamos quebrar os paradigmas? Jonas quebrou o paradigma naquele período. Existem paradigmas que nos impedem, porque a vida é assim mesmo, Minéia. É sofrida mesmo. Sabe essa dor de cabeça aqui? É crônica, Minéia. É assim mesmo. Na minha família, todo mundo morreu de câncer. É assim mesmo. Na minha família, ninguém conseguiu se formar em ensino superior, então também não vou conseguir. Na minha família, ninguém nunca teve emprego bom com o Carlos. Ninguém foi tão próximo. Aliás, ninguém teve a casa própria. Então é assim mesmo. Os paradigmas limitantes da nossa vida são os que impedem a maturidade de Deus de prosperidade na nossa vida. Jesus. Quando nós quebramos os paradigmas, nós rompemos as limitações humanas e Aleluia. vivemos as promessas do Pai para a nossa vida. Vou citar o terceiro. Teve um cara da Bíblia que ele foi chamado de louco, porque ele estava fazendo algo absurdo naquele tempo. Mas de repente começou a chover, e deu um povo viu que ele não era louco não. Quem foi esse? Noé, né? Noé. Fazia todo sentido, Paulo, Noé construir uma arca, um grande barco, gigantesco, num lugar que ninguém nunca viu chuva, né? Fazia todo sentido. Aí Deus pega e fala para nós fazermos algo, mas porque não faz sentido aos olhos humanos e carnais, a gente não faz. E mais uma vez nós nos limitamos. Quem é maduro na fé, ele não olha com os olhos da lógica, ele olha com os olhos da fé. Olhos da fé é que guiam quem é maduro na fé. Amém? Quer viver as bênçãos de Deus? Deixa de lado a lógica humana. Deixa de lado o raciocínio humano e olha somente para aquilo que Deus está apontando para a tua vida. Faça, porque sejamos abençoados. Aleluia! Vamos citar mais um personagem. Quantos foram até agora, igreja? 3. Quem foi o primeiro? Jesus. Jesus, o que ele nos ensinou? Aperfeiçoamento na adversidade. O que Jonas nos ensinou? Quebrar os paradigmas. O que Noé nos ensinou? Olhar pela fé, não pela lógica. Teve um outro profeta, esse aí foi casca grossa. Pense no melhor rei que Israel teve, Júlio. Agora você não vai escapar não. Ficou escondido quando eu fiz a pergunta de teólogo, agora você não vai escapar. Pense no melhor rei que Israel teve. O mais venerado, o mais adorado, aquele que o povo mais amou. Quem foi ele? Davi, um homem segundo o coração de Deus, não é? Pense o povo amando aquele rei que transformou a nação. Aí de repente Deus pega e fala assim, para Natan, vai lá conversar com Davi e desce o corrente nele, porque ele fez isso. O que Davi fez? Davi inicialmente traiu, depois foi homicida. Davi pisou na bola. Foi grave, foi feio, mas alguém precisava dizer, não precisava? Quem foi ele? Foi o profeta Natan. Profeta Natan. E daí o profeta Natan nos mostra uma perspectiva muito ampla. Eu fico imaginando e me coloco no lugar dele. Fala assim, o que será que vai acontecer comigo? Eu vou chegar lá, eu vou contar, o soldado já vai cortar minha cabeça. Davi vai olhar assim para o soldado e falar assim, viu, some que é esse aqui, E ninguém precisa saber disso aí. Eu me conservo com Deus, não preciso dele. Eu imaginei inúmeras possibilidades, exceto a que aconteceu. Davi dobrou-se o joelho e se arrependeu. Por quê? Porque aquele que é guiado por Deus, ele não se acovarda em meio à impiedade. Aleluia! Ele confronta a impiedade. O fato de muitos cristãos que não possuem maturidade, autonomia na fé, abrirem mão de confrontar a impiedade, faz com que se alavanque ainda mais a impiedade que nós vemos e vivemos. Vocês já estão vendo?
seja na sociedade, onde quer que sejamos. Porque nós conseguimos apontar o dedo para aqueles que estão em evidência, mas nós mesmos não fazemos. E a impiedade está debaixo do nosso nariz, está ao nosso redor, estamos inundados nela, mas não absorvemos a responsabilidade de confrontá-la. E a imaturidade continua prevalecendo na nossa vida. A partir do momento que tomamos uma posição de confrontar toda a impiedade que acontece, porque eu não confronto pela minha capacidade, Eduardo. Não sou perfeito longo de ser. Aliás, eu confronto porque tem alguém que morreu por mim, morreu por aquele também. Ele zela por todos, e eu vou servir a Ele onde quer que esteja, na forma que seja. A partir desse momento que começamos a nos tornar maduros de verdade. Glória a Deus. Esse foi o quarto, certo? Ele mostra que confrontar a impiedade faz parte. Não faça acordo com o diabo. Quem já ouviu essa frase aqui? O pastor Nelson sempre fala. Não faz acordo com o diabo. Por que fazer? Faça acordo com Deus. Não aceite. É só um viciozinho. É só um pecadinho. É só um probleminha. Amém? Amém. Vamos para o outro. E agora o penúltimo. Imagine só um homem que foi temente a Deus e teve um coração segundo o coração de Deus. Quem que é ele? É Davi de novo, né? Davi é o único que teve o coração segundo o coração de Deus. Acabamos de bater no Davi, né? Vamos falar bem do Davi agora? Vamos falar bem do Davi? Davi ele foi ungido a rei com quantos anos, igreja? Olha os teólogos aí. Fala aí, Júlio. Por volta dos 15 anos, dizem os estudiosos. 15 anos. Com 15 anos, pastor Eduardo, Davi foi ungido rei. Ou seja, ele era um adolescente ainda quando ele foi lá brigar com o gigante. Aproximadamente. Sabe quando Davi assumiu o trono? Quanto tempo depois de ser ungido? 13. De 13 a 15 anos, pastor Eduardo. Ele estava com 30 anos já. Vamos parar para pensar quanto tempo Davi esperou para assumir o trono? 15 anos. E aqui eu acho fascinante. Quem é maduro na fé, ele sabe esperar no Senhor. Aí o que Davi fez nos 15 anos, hein? Hein, Zezinho? O que Davi fez nos 15 anos esperando? Davi, ele pegou, sentou na rede, ficou olhando as ovelhinhas no passo lá e falou assim: não vejo a hora de aparecer um leão para ele pegar na unha. Ficou esperando. Apareceu o leão. Foi isso que Davi fez, né? Quem conhece a história sabe. Davi guerreou, Davi lutou. Davi já foi rei 15 anos antes dele ser consagrado rei. O povo invadia a terra dele lá em nome do Senhor, eu tive todo mundo. Ele pegou os desgarrados e converteu todos eles. Davi foi exemplo de recuperação, de paciência e de esperar no Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Como que se espera no Senhor? Fazendo a vontade do Senhor. Eu encontrei um irmão recentemente que ele falou assim: eu estou só descansando na eleição, esperando o Senhor, pastor. Olha que palavra bonita. Descansando na eleição, esperando o Senhor, né? Aí eu fico imaginando Paulo, rapaz. Paulo lá na cadeia, chicoteado, todo olhando para o cidadão hoje, esperando o Senhor. Esperar em Deus não é deixar de fazer algo, pelo contrário, é fazer exclusivamente a vontade de Deus. Por quê? Porque eu estou esperando em Deus. Porque se eu estivesse esperando em mim, eu faria a minha vontade. Amém? Amém. Sexto ponto de maturidade que aprendemos com Davi: esperar no Senhor é esperar, saber esperar, fazendo a vontade do Senhor. Amém? E finalmente, para fechar, o sétimo personagem maravilhoso. Pense num cara que foi referência para o povo de Israel. Referência ao ponto que ele selou um novo nome. Até então ele era um povo descendente de Israel. E a partir do momento que esse homem entrou na vida do povo, ele se tornou o povo hebreu, aqueles que atravessaram as águas. Quem foi esse? Moisés. Olha o Paulo, olha a teologia aqui. Oh, glória. Moisés. Sabe o que eu acho interessante de Moisés? Ele fez algo que talvez seja o maior desafio que nós vemos hoje.
Moisés cresceu? No Egito. Ele cresceu com os escravos, pastor Pardal? Ele cresceu aonde? Com o faraó. Iriné? O povo lá, os irmãos dele, tudo tomando chibatada, trabalhando de escravo. E Moisés estava onde, Eduardo, pastor Eduardo? Estava no ar-condicionado, né? Aprendendo, comendo do bom e do melhor. 40 anos, na boa. Aí de repente ele fez o quê? Ele renunciou à vida boa para viver a vontade de Deus. Hoje o maior desafio nosso é renunciar o conforto com medo de perder um pouco e perder um muito. Quem está entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar um exemplo palpável aqui para a gente fechar. Isso eu aprendi com Moisés. Moisés ele estava aprendendo, mas a todo momento ele estava pensando assim: a minha hora vai chegar. A hora de fazer diferença de verdade nesse mundo. Porque enquanto eu estou no conforto aqui, ó, eu não vivo melhor do que ninguém. A partir do momento que eu sair do conforto, eu vou viver o propósito de Deus e a minha vida vai fazer sentido de verdade. Nós nos acomodamos em viver um conforto que nos deixa, no mínimo, na mediocridade, Paulo, igual a todo mundo. E jamais nos submetemos a condições adversas para viver realmente a verdadeira felicidade e a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. E eu vou dar só um exemplo aqui. Por alguns anos eu fui policial militar e trabalhei como bombeiro militar. Pense num serviço maravilhoso, igreja, é o de bombeiro militar. Eu falo para todo mundo isso, todo mundo sabe. Eu simplesmente amava. Imagine só, no ambiente de trabalho você poder treinar. Você fazer atividade física, né? Você está ganhando fazer atividade física. O Estado exige que você esteja em boa forma. O seu patrão, ele te paga para você estar bem, para poder socorrer, para poder ajudar. Cada vez que você sai, você tem a possibilidade de salvar alguém, de ajudar alguém, de fazer um bem para alguém. Não tem coisa melhor. Tem gente que reclama, né? Mas não tem coisa melhor do mundo. Maravilhoso. Luiz estava totalmente satisfeito. Pensa que pensa. Trabalhava 24 horas e depois tinha 48 horas para cuidar das coisas de Deus, para fazer o que eu queria, para descansar se quisesse, para fazer curso, pós-graduação, pastor Eduardo. Fiz pós-graduação nesse período, foi uma benção. Mas de repente minha esposa engravidou. E o que aconteceu? Eu trabalhava 24 horas, aí quando chegava à noite, no turno que eu estava de plantão, quem que ficava sozinho em casa? A minha esposa grávida. Nasceu o bebê. Quem passava a noite sozinha, uma noite a cada 3 noites, em casa sozinha? A minha esposa. Eu comecei a olhar aqui e falar, não está certo. Para mim está tudo lindo, está tudo maravilhoso. Mas e para minha família? Aliás, quando caía na escala, não tinha culto, não tinha Santa Ceia, pastor Eduardo, pastor, vai dar aula para mim. Concorda? Será que o meu conforto é o melhor que Deus tinha para a minha vida? Aí você pega o seu conforto, seu trabalho vitalício, a sua garantia de aposentadoria, difícil que muita gente quer entrar, Luiz. Você pega e fala assim, ó, top, porque Deus tem plano maior para a minha vida. Quem vai entender? E a partir do momento que você entrega aquilo que te é confortável, renuncia aquilo que te traz segurança, você vive de verdade o que é prosperidade da parte de Deus. Você vive projetos maiores e mais longos, porque daí você está sujeito a viver aquilo que é segurança em Cristo, e não segurança em você e no mundo. Amém? Amém. Quem pode dar glória a Deus para essa palavra? Vamos participar da ceia?